Bem-vindos de volta ao programa, pessoal. Como vocês podem ver, estou acompanhado do ex-analista da CIA e analista geopolítico Larry Johnson para analisar os últimos acontecimentos. Larry, eu queria ir direto ao ponto com você sobre isso. O C-17 da Boeing, que foi a Moscou ontem, com John Ratcliffe, aparentemente o diretor da CIA. Só ele no avião, ou pelo menos ele e quem o acompanha. Houve tantas reportagens sobre o que realmente aconteceu que eu queria saber a sua avaliação sobre o que você acredita que ocorreu. Mas aqui estão algumas delas. Alguns dizem que a Rússia, de fato, rejeitou um pedido dos Estados Unidos para pressionar o Irã a reabrir o Estreito de Hormuz. Acredite se quiser. Segundo relatos, teria dito ao Irã que as ameaças e sanções contra entidades russas teriam consequências limitadas, de acordo com duas fontes iranianas, supostamente de alto escalão. Nada disso foi verificado ainda. E também houve outras reportagens dizendo que a Rússia informou o Irã de que o diretor da CIA, Ratcliffe, transmitiu essa mensagem, com os Estados Unidos pedindo ao Irã, mais uma vez, que pressionasse o Estreito de Hormuz e avisando a Rússia que ela seria punida, caso não fizesse isso, em termos dessas sanções e da operação páreo econômico contra o Irã. Então, Larry, vou direto a você. O que exatamente aconteceu aqui? Outros disseram, como a Newsweek e a mídia tradicional ocidental, de forma até hilariante, que também estão simplesmente inventando suas próprias versões do que aconteceu. Talvez ameaçando a Rússia em relação a uma escalada na Ucrânia, mobilizando 300 mil tropas. Há tantas teorias. Mas o que você acredita que aconteceu? E o que você sabe, se é que sabe algo? Bem, a única coisa que eu sei é o que posso observar, certo? Então, primeiro, por que o C-17? Isso me pareceu estranho de início, porque o diretor da CIA tem seu próprio avião, e um C-17 é, na verdade, um avião de carga muito grande. Bem, faz sentido que esse avião também estivesse transportando os veículos que Ratcliffe e sua equipe de segurança usaram nas ruas de Moscou. Imagino que eles poderiam ter usado veículos russos, mas não foi o que fizeram. Eles foram, sabe, talvez por uma questão da própria segurança, não queriam colocar Ratcliffe em um veículo que os russos provavelmente teriam grampeado e sobre o qual teriam controle. A alegação de que isso foi algum tipo de iniciativa dos Estados Unidos para ir lá avisar a Rússia, os russos não teriam deixado ele entrar no país se fosse isso que ele estivesse fazendo. Eles não têm interesse em ouvir os Estados Unidos sobre nada disso. They're not interested in listening to the United States about any of that. That's number one. Esse é o primeiro ponto. Eu realmente acho que teve mais a ver com Ratcliffe explicando e tranquilizando os russos, agora que houve uma mudança na política dos Estados Unidos em relação ao Irã. Porque o que vimos nas 24 horas anteriores, houve as celebrações do Dia da Independência em Kiev. Pronuncie como preferir. O primeiro-ministro britânico estava lá, acho que Ursula von der Leyen estava lá. Os europeus fizeram uma demonstração de presença. Eles apareceram. Quem não estava lá? Os Estados Unidos. Hã? Você acha que isso é coincidência? Eu não acho. Então acho que provavelmente o trabalho de Ratcliffe foi ir se reunir pessoalmente com os russos e garantir a eles, sim, nós estamos saindo disso. Essa é uma possibilidade. Quanto à alegação do Wall Street Journal de que eles estariam alertando os russos, sabe, para não invadirem a Polônia, a Rússia não vai invadir a Polônia. Isso é puro absurdo. Larry, Trump está descrevendo isso como algo semi-rotineiro. Mas eu me pergunto, por que foi tão secreto? Normalmente, quando autoridades dos Estados Unidos vão a algum lugar, isso é algo planejado. E os Estados Unidos, a Casa Branca, Washington, deixam claro que isso está acontecendo. Mesmo em algo assim, se quisessem ser um pouco mais discretos, não precisariam dizer a data exata, mas diriam, certo, ele está indo agora. Mas nada disso foi dito até agora, quando Trump diz, semi-rotineiro. O que isso sequer significa? E na sua opinião, por que tanto sigilo e mistério em torno disso? Bem, não foi semi-rotineiro.
Well, it wasn't semi-routine. It wasn't even semi. Uh, we've never, Não foi nem semi-rotineiro, nós nunca. Sabe, acho que a última vez que um diretor da CIA foi a Moscou para conversas foi quando Bill Burns era o diretor da CIA de Biden. Então, sabe, é incomum, muito incomum. Mas parece que houve um elemento de planejamento nisso, pelo fato de terem providenciado o C-17 e colocado os carros a bordo. Assim, quando eles chegaram a... Sabe, quando chegaram a Vnukovo, acho que foi lá que aterrissaram assim que estavam na pista de Vnukovo. Os carros saíram e eles partiram de carro para o centro de Moscou. E esse deve ter sido um trajeto interessante, porque, sabe, os agentes do serviço secreto ou a equipe de segurança da CIA normalmente não estão acostumados a dirigir em Moscou. Não é um trajeto difícil, mas você precisa saber para onde está indo. Precisa saber quais conversões fazer e quais, sabe, alças pegar para chegar ao Kremlin. Ramps to take in order to make it down to the Kremlin. Eis o que a Rússia disse sobre isso. Eles não disseram muita coisa. Não há muitos detalhes, mas foi isso que o Ukrainska Pravda, o veículo de imprensa ucraniano, informou com base no The Washington Post. Peskov disse a eles que, quando foi questionado sobre a visita, Dmitry Peskov, porta-voz do governo russo, afirmou que ela estava relacionada a contatos entre os serviços de segurança. Larry, você consegue ler nas entrelinhas o que isso tudo pode significar? De novo, um C-17, como você disse, é uma escolha interessante de avião. Porque sim, eles poderiam levar os veículos ali, mas imagino que poderiam levar muito mais do que apenas os carros. Exatamente. Eu pensei, não sei, o que você acha? Exactly. That's what I don't know. What do you think? Yeah, no, I think it was, that. Não, acho que era, sabe, o número de carros na comitiva dele. Parece ser mais ou menos a quantidade certa que um C-17 conseguiria levar. Quer dizer, é uma forma meio desconfortável de Ratcliffe viajar, porque talvez eles tenham algum módulo que possam colocar lá dentro com, tipo, assentos de avião reclináveis. Mas normalmente no C-17 eles usam aqueles assentos de lona suspensos. Mas acho que eles têm capacidade de colocar ali, digamos, assentos convencionais de avião. Ainda assim, não são as acomodações mais confortáveis. Não vai ter, sabe, comida de primeira classe. E certamente não é Qatar Airways, nem Emirates, sabe? Qatar Air or Emirati Air, Now, to the Iran situation. Agora sobre a situação no Irã, Larry, e como tudo isso se encaixa. Você sabe, houve algumas reportagens e todas são conflitantes. Algumas disseram que o governo Trump está considerando cancelar a Operação Par Econômico. Outras dizem que essa viagem, na verdade, foi sobre a Operação Par Econômico e uma tentativa de pressionar a Rússia com ameaças de mais sanções. Mas, de modo geral, o que você acha dessa Operação Par Econômico? E como ela se encaixa na forma como o governo Trump está agindo agora? Marco Rubio também está dizendo, sim, não vamos atacar o Irã agora, mas nos reservamos o direito de fazê-lo. Só que vamos nos concentrar na guerra econômica. Certo. Bem, por que o diretor da CIA iria pessoalmente até a Rússia para fazer ameaças sobre sanções? Tenho curiosidade de saber se você acredita que possa haver alguma verdade nessas reportagens. Yeah, no, I discount that as well. I mean, Não, eu também descarto isso. Quer dizer, isto não é a Operação Pária, é mais como a Operação Latrina. Porque o que tem numa latrina, bem, ela está completamente cheia de fezes, que foi o que Bessem anunciou ontem. O esforço pretende atingir países que negociam com o Irã e usam o dólar como base das transações. Bem, a Rússia e a China estão usando suas próprias moedas e estão usando o CIPS, não o SWIFT. Então, de cara, as sanções, possíveis sanções contra a Rússia ou a China, são irrelevantes. Os Estados Unidos não vão tocar nos ativos financeiros deles, porque nesse aspecto os ativos financeiros deles não envolvem o uso do dólar. Além disso, eles estão usando o CIPS. Os chineses desenvolveram um sistema interbancário de pagamentos transfronteiriços, que é uma forma de pagamento digital ou uma maneira de transferir ativos digitalmente. digital payment or way to move assets digitally. So this was Bessent making
Então foi o Bessent fazendo isso. É como se ele estivesse ameaçando atacar as pessoas, mas não tem uma arma para atacá-las. Então é aí que sabe, eu acho que é um bocejo coletivo. Só há 2 países que comerciam de forma significativa com o Irã. Eles poderiam potencialmente ser prejudicados por isso. Mas são a Turquia e o Paquistão. E a Turquia e o Paquistão, ambos, quer dizer sim, a Turquia e o Paquistão, ambos. O Paquistão depende de gás natural e a Turquia também depende de gás natural e de algum petróleo. Então eles não vão sacrificar seus países para obedecer aos Estados Unidos. De jeito nenhum. Por isso foram ameaças feitas por Bessent, que na minha opinião todo mundo viu como ameaças sem sentido. Agora, Larry, antes de seguirmos em frente, eu quero analisar alguns desses pontos, talvez um por um. Nós falamos sobre o cenário do Irã, mas quero abordar alguns desses outros. É curioso que a grande mídia, de fato, em algumas partes, tenha sido controlada pela CIA. Mas neste caso, eles não fazem ideia do que exatamente aconteceu. Então estão dizendo, a Newsweek está dizendo, que há 5 possíveis razões para o que foi dito na visita de Ratcliffe. E quero que você comente esta em particular. Putin alertando Putin contra mobilizar 300.000 tropas para ampliar a mobilização no conflito na Ucrânia. Isso foi dito por Zelensky e por muitos outros na grande mídia. O que você acha disso? Há alguma verdade na ideia de que a Rússia esteja intensificando as coisas no campo de batalha e no conflito? E o diretor da CIA iria até a Rússia para comunicar preocupação com isso? É claro que não. Quero dizer, isso é simplesmente absurdamente evidente. Primeiro, por que a Rússia precisaria mobilizar? No fim de junho, ou seja, nos primeiros 6 meses do recrutamento anual, eles anunciaram que a meta era conseguir mais de 200.000 novas pessoas se alistando como voluntárias. E foi isso que conseguiram. Conseguiram 200.000. Então, no segundo semestre do ano, vão conseguir mais 200.000. Eles não precisam mobilizar. A ideia de mobilização é que você está sofrendo com falta de tropas e precisa reforçá-las. Só que a Rússia tem tropas suficientes. Se precisarem de mais, eles têm reservas. Poderiam convocá-las. Eles têm, acho eu, pelo menos 10 milhões de reservistas. Então, sabe, isso não é um problema. Não, isso é só mais propaganda irrefletida vinda do Ocidente. Certo. E quanto ao alerta contra uma escalada e a retomada dos esforços de paz na Ucrânia? Mais uma vez, tudo isso está basicamente dizendo a mesma coisa. Há também um alerta sobre a ameaça de Moscou à OTAN. De que ameaça eles estão falando? O que Ratcliffe e a CIA poderiam sequer... Sabe, eu achava que a CIA estava no ramo da escalada, Larry. Mas o que você acha dessa possibilidade? Bem, sabe, a outra explicação relacionada a isso era que a Rússia queria testar a OTAN. Testar a OTAN? Que diabos vocês acham que eles vêm fazendo nos últimos 3 anos? A OTAN tem travado uma guerra por procuração contra a Rússia, usando a Ucrânia como bucha de canhão nesse esforço. Os planejadores militares da OTAN estiveram profundamente envolvidos no treinamento e no emprego de unidades ucranianas. Então, de repente, a Rússia vai fazer um gesto contra a OTAN colocando tropas na Polônia. Bem, como elas vão chegar lá, vão passar por Belarus? Não sei. Isso é simplesmente bobagem. É um exemplo de propaganda ruim, porque acho que na visão da Rússia eles estão indo muito bem ao esmagar o exército ucraniano, que tem sido apoiado pela OTAN. Estão esmagando esse exército no campo de batalha, estão esmagando em Kiev, estão esmagando em Odessa e estão esmagando no Mar Negro. Onde mais eles precisariam ir para esmagar? Bem, a minha teoria, Larry, e eu quero saber o que você pensa sobre isso, é que a forma como isso foi feito pareceu um pouco como se houvesse, como é que se diz, um fogo debaixo do traseiro? Como se fosse uma emergência de verdade e eles precisassem se comunicar. Mas, na verdade, todo mundo, na mídia tradicional ocidental,
viu isso como a CIA indo lá para, sabe, apresentar ultimatos e ameaçar a Rússia. Eu consigo muito bem ver o contrário, que isso, na verdade, foi mais uma emergência do tipo, sabe, as coisas não estão indo muito bem. Todas as opções, em quase todos os setores do que eu acho que se poderia chamar de establishment da política externa dos Estados Unidos, estão sem opções, sem respostas. E isso vale para tudo em que a Rússia possa estar envolvida, seja o Irã, a relação com o Irã, a guerra no Irã ou o conflito na Ucrânia. E talvez tenha havido algumas tentativas de comunicação, como você disse, alguns gestos, eu acho, mais de boa fé, que, bem, eu tenho curiosidade de saber o que você pensa sobre isso. Bem, vamos considerar outra possibilidade. A de que a Rússia, durante operações terrestres recentes, tenha capturado agentes da CIA e Ratcliffe esteja lá para tentar tirá-los de lá. Sim, esse é um ponto muito... É um bom ponto. É um bom ponto. E isso não seria noticiado, porque eu, de fato, não ouvi nada a respeito. Quer dizer, você recebe relatos de, sabe, fontes alternativas, canais do Telegram da região e assim por diante, falando sobre mercenários. Mas, em relação a agentes da CIA, a CIA tem sido muito discreta sobre suas atividades, apesar de todas as informações públicas que conhecemos agora, de que a CIA opera diretamente na Ucrânia, de várias formas, orientando o chamado esforço de guerra. Mas talvez você possa falar sobre isso. Falar sobre como a CIA esteve envolvida a ponto de seus agentes serem capturados. Porque acho que isso pode surpreender as pessoas. Bem, se eles têm assessores avançados, trabalhando tanto com unidades de drones, quanto com unidades que participariam do contra-ataque, ou com unidades que deveriam se infiltrar por trás das linhas russas e realizar atos de sabotagem, sabe? Talvez seja isso. Agora Trump finalmente emitiu uma ordem para suspender as operações. Então vamos parar com isso. E de fato, se você vai a Moscou para dizer a eles que nós paramos com toda essa bobagem. Bem, na verdade tem sido um período muito difícil para a CIA e para a inteligência dos Estados Unidos. E eu queria mostrar esta reportagem porque ela foi divulgada exatamente na época em que Ratcliffe foi à Rússia. Uma nova matéria da NBC diz que o Irã causou bilhões em danos a instalações de inteligência dos Estados Unidos em todo o Oriente Médio, incluindo prédios e equipamentos de vigilância na região. Foram danos sem precedentes à CIA e a outras agências de espionagem. Fale sobre isso. Eu sei, por exemplo, que no auge da guerra de 40 dias, o Irã atingiu, acredito, uma instalação da CIA dentro da Arábia Saudita. Mas talvez você possa entrar em mais detalhes sobre o que exatamente está sendo mencionado aqui. Bem, não foi apenas uma coisa. Segundo relatos, o Irã destruiu mais de 19 sistemas diferentes de radar e de comunicação, espalhados desde o Kuwait até os Emirados Árabes Unidos. Eu sei que num caso, acho que foi no Kuwait ou no Bahrein, eles tinham algum tipo de radar, um radar militar especializado conectado a espaçonaves. Sabe, ele ajudava parcialmente nas comunicações, mas ia além disso, porque me disseram que literalmente tinha custado dezenas de bilhões de dólares. Quer dizer, era um sistema muito caro. Billions of dollars. I mean, it was a very expensive system. But more importantly, it was a system. Mas mais importante ainda, era um sistema conectado à nossa rede de satélites e à guerra por satélite. De qualquer forma, quando isso foi destruído, me disseram que causou muita preocupação no Pentágono. Então você tem esses danos extensos à infraestrutura dos Estados Unidos em todo o Golfo Pérsico. E antes tinham prometido a todos os locais, kuwaitianos, bahreinenses ou catarianos, não se preocupem, estamos com vocês, isso vai ser moleza. Eles não podem nem nos tocar. Bem, o Irã fez mais do que tocá-los. Deu neles uma massagem no corpo inteiro. Sim,
Com certeza. Com certeza. Bem, tem também Larry. Onde está? Onde está aqui? Ah, sim, eu queria seus comentários sobre isto. Porque, enquanto todos os olhos estão voltados para a CIA em Moscou, Irã e Rússia assinaram um acordo de 25 bilhões de dólares para novas usinas de energia. Isso também é uma afronta bastante grande à Operação Par Econômico, incluindo a maior usina nuclear do Irã até hoje, com Pezeshkian prestes a se reunir com Putin na próxima semana, no Quirguistão. Então, Larry, fale sobre isso. O que há de significativo nisso? Especialmente em relação ao relacionamento entre Rússia e Irã, enquanto os Estados Unidos fazem todo tipo de manobra para tentar isolar o Irã. Isso parece ser um grande golpe contra essa estratégia. Bem, sim. Quer dizer, veja só. A tentativa dos Estados Unidos de isolar o Irã está presa ao passado. Como eu observei quando o JCPOA foi assinado em 2015, China e Rússia aderiram. Elas estavam com os Estados Unidos e disseram, sim, estamos com vocês. Vamos aplicar essas sanções. Hoje não. Quando os Estados Unidos e a Europa voltaram a impor as sanções de retorno automático contra o Irã, na tentativa de ressuscitar o JCPOA, Rússia e China disseram, não contem conosco, não vamos participar disso. Para nós, acabou. Elas se afastaram. Então, os Estados Unidos não têm controle total sobre o ambiente das sanções. Na verdade, é justamente o contrário. A Rússia tem livre comércio no eixo norte-sul pelo Mar Cáspio, livre comércio no eixo leste-oeste com a China, e livre comércio com o Paquistão por 6 rotas terrestres. E o Paquistão está sendo bem categórico. Não vai obedecer ao que considera sanções arbitrárias dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos estão tentando pressionar o Irã no momento em que o Irã se isolou desses pontos de pressão. Sim. Sim, e aqui está Mohammad Ghalibaf, presidente do parlamento e enviado à China, que agradeceu diretamente à China por sua declaração de princípios, rejeitando sanções ilegais. Ele disse que a parceria estratégica abrangente entre Irã e China está enraizada no respeito mútuo, na cooperação em que todos ganham e numa visão compartilhada de um mundo multipolar. Essa relação não precisa da permissão de ninguém. E Larry, imagina na thep antação streisso, é que Ghalibaf está da forma como a China escreveria sobre foi. Eu diria que há uma profunda sintonia entre Irã e China, não apenas no, sim, com toda certeza, mas até na forma como eles veem como serão essas relações e o que elas vão trazer. Sim, não, com toda certeza. Sabe, é como eu disse, isso não é como... eu estava falando com Robert Barnes mais cedo e ele usou uma boa expressão para isso. Os Estados Unidos estão tratando isso como se fossem apenas moedas diferentes. Sabe, os iranianos estão negociando com os chineses em outra moeda. Mas não é isso. Vamos pensar nos sistemas financeiros como trilhos de trem. Bem, o trilho dos Estados Unidos tem uma bitola menor do que o trilho russo. O trilho russo tem esta largura e o dos Estados Unidos tem esta largura. Então, russos e chineses agora estão seguindo por uma via diferente que escolheram. O Irã não precisa mais seguir junto com os Estados Unidos e as empresas americanas. O Irã agora está livre dessas empresas. E você pode responder a... Sabe, houve algumas críticas, especialmente em relação à China e à forma como ela lidou com as importações de petróleo. Dizem que talvez a China tenha entrado nesse jogo em torno do petróleo, reduzindo as importações. E que isso, na verdade, ajudou os Estados Unidos a manipular os mercados de petróleo e assim por diante. Mas eu queria saber o que você pensa sobre isso. Porque, na minha avaliação, parece que a China só continuou a desafiar o que os Estados Unidos dizem ser sua autoridade para determinar com quem o Irã pode negociar, e não abandonou o Irã em nenhum grau. Mas qual é a sua opinião sobre isso? Tenho visto isso circulando bastante, especialmente agora que começamos a falar das reservas estratégicas nos Estados Unidos caindo, até chegar a zero.
downward to nil. Yeah, no, look, it is. Não, veja, este é um caso clássico. Não quero usar uma analogia familiar, porque pelo menos numa analogia familiar, geralmente existe algum elemento de respeito mútuo. Mas sabe, pense num pai e num filho. Chega um momento em que o filho se torna independente. E se o pai continua preso à ideia de que o filho ainda é dependente e pequeno, não há base para uma relação. E é mais ou menos isso que o Irã fez agora, ou o que os Estados Unidos estão fazendo com o Irã. Os Estados Unidos estão tratando o Irã como se fosse uma criança, como se tivessem controle total sobre o Irã, seus bens e seus recursos. E o oposto também é verdade. Os Estados Unidos agora estão esbarrando nos limites do seu poder. Eles só poderiam dizer mais ou menos o que o Irã deve fazer, talvez se ele estivesse, sabe, num porto dos Estados Unidos. Mas o Irã não opera em portos americanos. E o Irã não usa bancos americanos. E o Irã não recebe dólares americanos. Ele está operando inteiramente fora desse sistema. Está em um conjunto completamente diferente de trilhos ferroviários. Então, Bessent está agindo como se dissesse: vamos impor sanções com base nisso na Amtrak que vai de Washington a Nova York. Mas isso não é isso. Isto é a ferrovia transiberiana, certo? É completamente diferente. E essa falta de controle dos Estados Unidos sobre isso, sabe, vai deixar Trump louco. Sim, e eu diria que, sabe, no caso da relação da Rússia e da China com o Irã, é essencialmente o oposto. E acho que o importante é que é tão diferente que Rússia e China não vão punir o Irã pelo que ele fez, se defender e, sabe, causar uma grande disrupção na economia global. Isso tem algum impacto sobre os dois, em certa medida. Alguns benefícios, algumas desvantagens. Mas ainda assim, tanto a Rússia quanto a China vão simplesmente fazer o que for melhor para elas e manter uma relação com o Irã. Então é interessante ver toda essa distração. As pessoas olhando para o que a China está fazendo ou deixando de fazer, em vez de olhar para a crise real, são os Estados Unidos que estão tentando manipular os mercados. São os Estados Unidos tentando ganhar tempo a qualquer custo. E eu fico pensando, Larry, parece que nesse momento a estratégia dos Estados Unidos e do governo Trump é tentar prolongar esse cenário de nem guerra, nem paz até as eleições de meio de mandato. E depois, enfim, voltar a decidir o que querem fazer após essas eleições. Se for esse o caso, o Irã vai deixar isso acontecer? E você acredita que esse seja realmente o caso? Não acredito que seja esse o caso. E acredito que os Estados Unidos enfrentariam um risco real de consequências negativas se tentassem seguir esse curso de ação. Agora, onde os Estados Unidos realmente vão ter problemas é com o preço do diesel e da gasolina. Isso está subindo e não há nada que os Estados Unidos possam fazer para impedir. Na costa oeste, por exemplo, deixe-me ver, o número que vi era mais de $6 por galão de diesel. Bem, em comparação com o que veremos aqui, isso foi até preciso demais. Sim, são $6,41 por galão. It's $6.41 a gallon. Então compare isso. O preço em janeiro deste ano era de $4,12. Portanto, subiu mais de $2,38 por galão. E é provável que suba ainda mais. It's up more than $2.38 a gallon. Mas é onde houve o maior aumento percentual no oeste. O segundo maior, deixa eu ver aqui, é a costa do Golfo, Texas, Mississippi, Flórida, Louisiana. E o terceiro maior é nas Montanhas Rochosas. Alto nas Montanhas Rochosas, isso. Rocky Mountain High. E até na cidade de Nova York, onde geralmente a inflação é mais alta, os preços da maioria das coisas disparam. A gasolina costuma ficar entre as mais baratas. Aqui está a $5,72. Isso é quase $1,70 a mais do que era antes da guerra.
o que é muito caro para Nova York, considerando todo o resto em Nova York. It's really expensive for New York, given everything else about New York. I don't want to minimize the cost of gas. Não quero minimizar o custo da gasolina, mas ela não é o que se chamaria de motor da economia. O diesel e o combustível de aviação são os motores da economia, porque são importantes tanto para transportar pessoas quanto para transportar mercadorias. Além disso, o diesel é importante na agricultura. Sabe, muitas das atividades mecânicas em fazendas e propriedades rurais precisam ser feitas com tratores a diesel. Então, isso pode ser um grande golpe para a economia dos Estados Unidos. Mas não se limita aos Estados Unidos. É algo global. Isso está atingindo o mundo inteiro, não apenas uma parte. This thing is hitting the globe, not just one part. Yeah, and the dollar system makes that even worse. Sim, e o sistema do dólar piora ainda mais isso. Com os preços elevados do diesel nesse nível, em grande parte do mundo, o impacto é imediatamente catastrófico. E $5,70 em Nova York pelo diesel é absolutamente catastrófico para o comércio. Certo, Larry. Agora vamos falar da Ucrânia. Recentemente, o ex-ministro da Defesa da Ucrânia, Fedorov, disse que a Ucrânia está perdendo a guerra lentamente. Parece que toda vez, e isso é da Medusa, a oposição russa, que está nos pedindo para não deixar a Rússia tirá-los do ar. A reportagem diz que a liderança da Ucrânia não tem uma visão geral de como vencer a guerra contra a Rússia, segundo Mikhail Fedorov. Ele disse a Reuters: a corrupção e a lenta adoção de novas tecnologias também estão atrasando o país. Larry, o que está acontecendo nesse conflito? Parece que toda vez que alguém é afastado, sai, ou algo assim, do governo ucraniano, recebemos um pouco de verdade. Ou talvez o outro lado da narrativa da mídia tradicional sobre o conflito. Então, o que está acontecendo? E como esse conflito também está pressionando os Estados Unidos, o governo Trump, a se mover, a agir, a mudar sua postura, se é que está? Well, they can't. The Ukraine is losing. That's simple. Bem, eles não conseguem. A Ucrânia está perdendo. É simples assim. E quando você tem esse tipo de perda, é uma perda militar. Agora também é uma perda econômica, com a perda de Odessa. Então, na prática, a Ucrânia está isolada. E eles não estão recebendo o dinheiro, as armas ou os suprimentos que recebiam antes. Então, acho que a situação vai ficar mais desesperadora para eles a cada mês que passa. Acho que a Ucrânia tem dificuldade para sobreviver como um governo intacto até dezembro. As an intact government through December. Here's a question from the audience, actually. Na verdade, aqui vai uma pergunta da audiência. A esta altura, existe alguma chance de que a Rússia considere seriamente negociações de cessar-fogo antes de controlar toda a costa ucraniana do Mar Negro? Obrigado pelo superchat. É uma boa pergunta. O que você acha? That's a good question, Larry. What's your thoughts? Yeah. A Rússia vai continuar pressionando. Eles já fecharam Odessa. Na prática, eles cortaram, quer dizer, agora é um estrangulamento econômico da Ucrânia. Eles perderam os grãos. E, de fato, estamos vendo os preços futuros dos grãos nos Estados Unidos subirem bastante, por causa do bloqueio na Ucrânia. Eles não vão receber mais remessas militares. A única linha de abastecimento terrestre deles passa pela Polônia e pela Romênia, e isso é, no mínimo, incerto. Então, o que estamos vendo é que a Rússia colocou a Ucrânia numa situação muito difícil, porque está atingindo a Ucrânia não só economicamente, fechando o Mar Negro, mas também atacando, pelo ar, os pontos de transporte. Estão atingindo, pelo ar, centros logísticos fundamentais. E em terra, estão avançando num ritmo muito, muito rápido. Então, sabe, isso não é bom para a Ucrânia. This is not good for Ukraine. Yeah, definitely not good. Definitivamente isso não é nada bom para a Ucrânia, Larry. Bom, sabe, com o conflito na Ucrânia, vamos falar de todas as notícias agora. A Wildberries acabou de ser atingida. Supostamente, outra instalação da Wildberries foi destruída. O que você acha dessa contínua promoção dos ataques de drones da Ucrânia?
Houve uma matéria, eu acredito, não sei se foi no New York Times ou em outro veículo, falando sobre como a tecnologia de software da Ucrânia é avançada e como isso a mantém na guerra e a mantém, sabe, avançando e pressionando a Rússia ao levar a guerra de volta para o território russo. Até quando isso pode continuar? E existe um ponto de ruptura para a duração dessa manipulação midiática e dessa narrativa. Bem, isso pode durar mais um tempo. Acho que pode continuar por pelo menos mais um bom ano, talvez. Mas a realidade do que a Rússia está fazendo no terreno e no ar está começando a cobrar seu preço. E sabe, incendiar uma instalação da Wildberries não é atingir um centro logístico crítico para a Rússia. E os ucranianos continuam se esquecendo disso. Eles acertam um alvo como esse, ou digamos, acertam 6 deles. A Rússia é um país enorme, enorme. E a Ucrânia não tinha bombas suficientes para forçar a Rússia a se render. Não se pode dizer o mesmo de Kiev. Acho que agora vamos ver mais ataques aéreos e de maior intensidade. Quanto mais a Ucrânia ataca alvos civis dentro da Rússia, maior será a resposta dos russos na onda seguinte de foguetes, mísseis e drones. E então, sabe, nos 10, 15 minutos que temos, Larry, talvez possamos ter uma perspectiva mais ampla sobre o estado dessas guerras. O que a postura do governo Trump e dos Estados Unidos, especialmente em relação ao conflito na Ucrânia, mas agora também adotando quase uma posição parecida com relação ao Irã, Trump acabou de dizer que não tem pressa em continuar as conversas com o Irã. E ao que parece, essa também é a postura em relação à Rússia, considerando que, depois de Anchorage e do fiasco lá, os Estados Unidos foram muito rápidos em parar de conversar com a Rússia, porque não estavam conseguindo nada do que queriam. O que você acha da atual postura dos Estados Unidos nessas guerras e do que ela diz sobre eles? Os Estados Unidos precisam conversar com a Rússia, gostem ou não. Bem, voltando ao que falamos sobre a viagem repentina de Ratcliffe à Rússia, a boa notícia é que ainda existem alguns canais de comunicação abertos. 3 anos atrás, o vice-ministro das Relações Exteriores, Sergei Ryabkov, me disse: "Não temos ninguém com quem conversar." Então eu diria que agora há alguém com quem os russos podem conversar. Essa é a boa notícia. Mas há limites para o que pode ser feito diplomaticamente do lado da Rússia, porque a Rússia deixou muito claro: estas são as nossas exigências. É isso que precisamos ver. E na medida em que os Estados Unidos se recusarem a atender a essas exigências, Rússia e Estados Unidos ficarão fora da órbita de negociação. Sim, sim. E Larry, muitos veem as ações contra o Irã e a ação contra a Rússia como tendo a China como alvo. Xi Jinping deve ir aos Estados Unidos no mês que vem. Há toda essa operação de estrangulamento econômico contra o Irã que muitos também acreditam ter o objetivo de atingir a China. Mesmo assim, os Estados Unidos hesitam muito em citar a China em ir atrás de instituições chinesas. O que isso diz sobre a situação geral, sobre o rumo e os motivos pelos quais os Estados Unidos continuam essas guerras, em primeiro lugar? Quem detém o poder, meu bem? Sabe, essa é a jogada de poder definitiva. O fato de termos que nos preocupar com o que os chineses vão fazer conosco. Porque, sabe, nós adquirimos uma boa reputação de fazer a outros países o que não aceitaríamos se fizessem conosco. Mas agora a China está se afirmando como uma potência verdadeiramente global, não apenas regional. Fico fascinada com essa desconexão nos Estados Unidos, quando o assunto é a China. Temos um viés tão arraigado, e parte dele é racista,
que não valorizamos o que os chineses conquistaram nos últimos 30 anos. Na história do mundo, nunca houve uma sociedade transformada como a sociedade chinesa se transformou no espaço de 50 anos ou 54 anos. Volte a 1972. É uma mudança impressionante. I'd say the spate of 50 years. Let's go back, or 54 years. Go back to 1972. Right. Just it's an astonishing change, and they're sort of feeling their oats. E eles estão, de certa forma, se sentindo fortalecidos como uma nova potência política. Mas não vão abrir mão disso. Sabe, eles não vão se render nem se submeter aos Estados Unidos. Ainda acho que há aspectos fortes da cultura chinesa em que eles podem ser assertivos ou podem parecer plácidos, mas na verdade ainda estão sendo assertivos, ou podem estar realmente cedendo. E acho que o que você e eu estamos vendo aqui é que eles vão ficar mais do lado assertivo. Educados, mas assertivos. Polite, but assertive. Right. Yeah, well, that's... Certo. Bem, acho que isso é 100% verdade. Mesmo quando vou à China, as pessoas me dizem, sabe, que existe uma cultura de ser muito amigável com estrangeiros. Até mesmo, talvez, de certa deferência com estrangeiros. E muito disso é, sim, educação. Mas, no nível da governança, acho que o que realmente estamos vendo é que a China sempre vai agir de forma muito profissional e diplomática, mas nunca vai abrir mão, nem renunciar aos seus interesses gerais. E também acho que, cada vez mais, dentro das suas capacidades, ela tem interesses não apenas no que acontece dentro da própria China, mas também no tipo de ambiente que a China precisa e quer ver no mundo, para que o seu crescimento e o crescimento dos outros não sejam impedidos. E acho que vemos isso cada vez mais agora, especialmente com o Irã. Apesar das críticas das pessoas, a China tem sido uma linha de vida incrível para o Irã durante todo esse período. Not just lifeline, orchestrator. Não apenas uma tábua de salvação, mas uma articuladora. Eu diria que eles vêm articulando tudo isso com o Paquistão e desempenhando um papel discreto nos bastidores. Mas é um papel que, na verdade, vai além da relação com o Irã. Eles têm sido fundamentais para incentivar sauditas, turcos e paquistaneses a formar essa nova aliança. Sim, e esta é, na verdade, uma pergunta que esqueci de fazer antes. Mas também é uma pergunta bem ampla. Agora que você não está mais, digamos, entre as paredes sombrias da CIA, mas tem essa experiência, o que você acha do estado geral da agência? Porque a CIA foi vista durante décadas e décadas e décadas como incrivelmente poderosa e, claro, incrivelmente maliciosa, com um enorme histórico de ser uma engrenagem de iniciativas destrutivas da política externa dos Estados Unidos, em todo lugar, inclusive dentro dos Estados Unidos. Mas o que você acha da situação dela agora, considerando que não tem presença na Rússia, não tem presença na China, ou pelo menos tem uma presença muito pequena na Rússia e nenhuma na China, até onde eu sei? O Irã tem sido muito vigilante em, sabe, minimizar e reduzir a capacidade da CIA de fazer qualquer coisa lá. E então, é claro, no resto do mundo, embora haja muitos lugares que não estão na situação desses países, que enfrentam mais dificuldades, certo? Também vemos, acho que mais claramente, no caso da Ucrânia, uma enorme dificuldade para impor e afirmar os interesses dos Estados Unidos por meio da CIA. E eu queria saber como você vê a situação geral da CIA, seu poder e seu papel agora, em 2026, diante do estado desses conflitos. Sim, ainda. Sabe, eu acho que precisa ser dissolvida e recomeçar do zero. Ela passou a depender demais de ações encobertas. É isso que quero dizer. Atividades planejadas para derrubar ou enfraquecer outros governos. Essa tem sido quase a atividade exclusiva dos Estados Unidos nos últimos 60, 70 anos, desde o Vietnã. E eu vejo que hesitamos. Continuamos atrapalhando a nós mesmos. Por exemplo, temos essa política contraditória. Os Estados Unidos dizem que estão travando uma guerra contra o terrorismo.
Ótimo. Mas voltando aos anos 1980, temos a CIA financiando esses grupos islâmicos radicais, de base sunita, que acabam tanto realizando ataques terroristas contra nós, quanto sendo usados por nós em funções para tentar. Nós os usamos nos Balcãs contra os russos, mais uma vez usando o terrorismo islâmico como forma de tentar enfraquecer a Rússia. Ao mesmo tempo, a CIA financiava rebeldes chechenos ligados a grupos islâmicos radicais, mais uma vez, extremistas. E isso foi nos anos 90, entrando nos anos 2000 e 2010. Mais uma vez, os Estados Unidos financiam o ISIS, a Al-Nusra e a Hayat Tahrir al-Sham. Isso vai até a segunda década do século XXI, sabe? De 2010 a 2019. Mais uma vez, estamos financiando islamistas radicais e ainda assim estar lutando uma guerra contra o islamismo radical. Então, essa contradição está presente em toda a CIA. Sabe, eles precisam que alguns deles os confrontem e digam, bem, parem, vocês não podem continuar fazendo isso. E quando estávamos fazendo isso para, sabe, enfraquecer o Irã, isso era direcionado principalmente ao Irã e à Rússia. E se você olhar os últimos 60 anos, o Irã e a Rússia foram os principais alvos disso. E sabe, agora estamos descobrindo as limitações desse poder. E tudo isso, mais uma vez, as operações da CIA na Ucrânia foram torcer para enfraquecer a Rússia. E agora, talvez imprudente a Putin dissesse, nós, do embrace, nós nos rendemos. Yeah, I definitely don't want to minimize the CIA. Sim, eu certamente não quero minimizar a influência da CIA sobre a política externa dos Estados Unidos, nem a influência do Estado profundo, na falta de um termo melhor, sobre o que Washington e alguém como Donald Trump acabam realmente fazendo. Mas como você disse, são os resultados concretos que saem da política da CIA, se é que podemos chamá-la assim, que, na minha opinião, estão sendo cada vez mais, digamos, desestabilizados por esse mundo em transformação. E também penso na relação com Israel. Você imaginaria que a CIA veria grande parte da influência israelense como algo quase... Não sei se essa também foi a sua experiência na CIA. Há algum conflito nisso, em algum momento? Ou está tudo completamente alinhado com esse tipo de coisa? Sim, os Estados Unidos basicamente dizem que não espionam Israel. E eu sei que tivemos, sabe, uma colega minha do CT, Susan Miller. Ela foi chefe de estação em Israel. E a Susan é uma boa pessoa. Quer dizer, eu a conheci como uma garota legal. Ela tinha pouco mais de 20 anos quando trabalhei com ela. E agora ela já tem idade para... Ela se aposentou depois de 40 anos. Mas sabe, nós não controlamos Israel nem de longe. Então eles fazem o que fazem e nós ficamos meio que observando de fora. Poderíamos fazer mais, mas foi uma decisão política não fazer mais. Sim, sim. E só para... Você sabe, quando se trata da CIA, eu consigo ver muito alinhamento com Israel, talvez não totalmente em relação aos planos gerais para o Oriente Médio. Mas também consigo imaginar uma disputa de poder que sinceramente não vejo de fato agora. Você pensaria que a CIA, sendo a CIA da potência hegemônica dos Estados Unidos, gostaria de parecer estar no controle, encheios de idade israelense, parecer completa e totalmente no controle do que acontece naquela região. Sim. Bem, Larry, eu sei que temos algumas, mas suas considerações finais. Vamos acompanhar para ver se pode haver algum avanço. Ouvimos isso, não posso confirmar, mas fontes paquistanesas estão dizendo que acreditam que haverá um anúncio de acordo dentro de 48 horas. Os Estados Unidos suspendendo o bloqueio e o Irã concordando em, abre aspas, abrir o Estreito de Hormuz. Continuo cético quanto a isso. Vamos ver. Mas, sim, preciso sair porque tenho outra participação. Sim, claro. Bom, antes de você ir,
Isso aparentemente exigiria que o Irã abandonasse integralmente o memorando de entendimento, o que não parece provável, considerando a situação de toda a região e tudo mais. I agree. Yeah, Concordo. Acho que eles são bem radicais nessa questão. Well, Larry, we'll see you next week, though. I know we already got an appointment for. Bem, Larry, nos vemos na próxima semana. Eu sei que já temos um compromisso marcado para a próxima semana, para outro programa. Então até lá. Certo, meu amigo. Muito obrigado, Dani. Certo. Nos vemos daqui a mais ou menos uma semana. Tchau, tchau. Certo, pessoal. Esse foi um ótimo programa com o Larry Johnson. Nos últimos minutos que temos aqui, não deixem de clicar no botão de curtir antes de sair. Isso ajuda a impulsionar o programa e o algoritmo do YouTube. Vocês podem acompanhar o trabalho do Larry em sonar21.com e no Transition Protocol, também na descrição do vídeo abaixo. Todas as formas de apoiar este canal também estão na descrição do vídeo, em patreon.com/Danny-Hyphon. Substack. Eu também escrevo artigos periodicamente, quando tenho oportunidade. E também estou fazendo alguns comentários pós-programa para membros no YouTube, Patreon e Substack, sempre que possível, de tempos em tempos. E esses são exclusivos para membros. Então este canal continua público. Todas as informações aqui continuam sem paywall, sem conteúdo bloqueado. Mas se você quiser apoiar, vai receber alguns comentários extras meus, que pode encontrar no Patreon, no Substack, e ao se tornar membro do YouTube, nas postagens da comunidade. Então, pessoal, amanhã, às 2 da tarde, horário do leste dos Estados Unidos, Scott Ritter volta ao programa e vamos analisar os últimos acontecimentos no dia 27 de agosto. Até a próxima, aperte o botão de curtir e não se esqueça de... Quero agradecer ao Robert Glasser por se tornar membro do YouTube. Quero agradecer a todos os moderadores que estão no chat hoje e a todos os membros. Estou vendo você, Mark Boomer e mais algumas pessoas. Quero agradecer. Tinha algum moderador no chat? Tinha. Acho que tinha. Na verdade, não sei. Espero que tenha um moderador no chat. Se manifeste. Se não tiver, muito obrigado por todo o apoio de vocês. Clique no botão de curtir antes de sair. Confiram tudo o que está na descrição do vídeo para apoiar o programa. Patreon, Substack, Buy Me a Coffee, tudo isso. Vejo vocês amanhã, 27 de agosto, às 2 da tarde, horário do leste. Scott Ritter, vamos continuar a conversa. E obrigado, Ware. Também estou vendo você, moderador. Ah, tem outros. Nazir disse que você é um novo moderador. Obrigado. Certo, pessoal. Vejo vocês de novo amanhã.